Eu quero começar nosso estudo aqui hoje falando do profeta Isaías. É um homem, segundo os teólogos, o mais esclarecido da Bíblia Sagrada, o mais iluminado. Ele falou detalhes do ministério de Jesus que nasceria depois 700 anos. Jesus nasceu 700 anos depois de Isaías. E ele contou fatos ali que só mesmo o Espírito de Deus poderia ter contado. E um desses fatos, também, tudo ali o profeta falava, às vezes para o presente, mas a maioria é para o que ia acontecer. Por exemplo, acontece conosco também, chega aqui na igreja, assistimos à televisão e a gente escuta o pastor falar de alguma coisa. Não, isso ele está fora de sintonia, tá não. Você que está precisando entrar na sintonia de Deus. Porque às vezes é um recado, não para agora, nem para que 10 anos, mas no final da sua vida. Aí você não sabe mais o que fazer, mas você perdeu uma oportunidade na mocidade e Deus falou muito claro. Então eu convido a todo mundo, independente da idade, tudo que Deus falar, recolha, ponha no coração e diga: Deus, para quando é isso? Vai ter esse problema? O Senhor me ajuda, o Senhor me usa e Deus vai abençoar então em nome de Cristo. E muitas coisas, às vezes a gente tem a visão na hora, é para um mês, 2 depois, 2 meses antes de Porto Alegre não dá. Eu perguntei ao pastor e um obreiro lá: você tem certeza que esse rio não vai passar para cá? Isso aconteceu em 1950 e não volta não, mas você tem certeza? E a igreja ficou com água pelo peito, perdemos ali todo da igreja, ainda não conseguimos inaugurar, estão fazendo obra. Semana passada estava colocando contrapiso, as paredes começaram a desmanchar com aquela água ali, negócio sério. E você vê como é que são as coisas. Então quando Deus fala, dá para o Senhor orar pela gente, vamos orar, vamos buscar Deus. Família, vamos agora nos encontrar, talvez pela primeira vez na presença de Deus. O profeta Isaías, ele profetizou a respeito de Judá, o reino que ele vivia. Israel se dividia em 2 reinos, Samaria e Judá, e Isaías era o profeta de Judá. O profeta deixa eu falar o nome dele aqui agora, como é que chama? Oséias. Eu tinha que pegar Ezequiel, Daniel, Oséias, Joel. Oséias é contemporâneo de Isaías e ele profetizou para o reino do norte, Samaria. Mas aqui o Isaías disse o seguinte: ninguém achava isso possível, porque não tinha como. Ele disse a respeito de Israel, o Judá, o povo dele, ir ao Egito pedir ajuda. Isso aconteceu mais ou menos 100 anos depois. Diz assim, ai dos, Isaías 30, o capítulo: ai dos filhos rebeldes, diz o Senhor, que tomam conselho, mas não de mim. Estavam tomando conselho de Deus. Nós não podemos deixar que essa qualificação de rebelde seja colocada sobre a nossa vida. Nós devemos estar sempre na presença de Deus, buscando a vontade dEle, porque Ele vê tudo, Ele sabe de tudo, Ele tem presciência, Ele sabe o que vai acontecer comigo, com você, até o último segundo da nossa vida. Ele diz que não tem um fio de cabelo que cai sem a permissão de Deus. Então a gente tem que ficar dentro da palavra. Ai dos filhos rebeldes, diz o Senhor, que tomaram conselho, mas não de mim, e se cobriram com uma cobertura, mas não do meu espírito, para acrescentarem pecado a pecado. Ao invés de buscarem a Deus, eles iriam buscar coisas materiais dos homens, ajuda que é vã. A Bíblia diz claramente que vã é a ajuda do homem. Ele não pode nos ajudar a não ser nos conhecimentos técnicos que tem. Mas nós estamos falando aqui da verdadeira vida espiritual e que nós somos já partes dela, quer queiramos ou não. Todos nós somos um espírito que contém uma alma, mente e intelecto e mora num corpo. O dia que o corpo ficar fraquinho, não mais bombear o coração, a gente morre. Aí nós vamos para
para essa vida eterna. E do jeito que nós morrermos, nós vamos continuar. Se nós morrermos salvos, perdoados, nunca vamos para o sofrimento eterno. Já vamos para o reino de Deus. Mas se nós formos rebeldes e morrermos em pecado, não vai ter arrependimento depois da morte. Nós nunca iremos para o céu, iremos para o lago de fogo e enxofre, o abismo sem fundo. E daqui a 1 trilhão de anos estaremos naquele ambiente ali, caindo sempre e nunca segurando em nada. Então é preciso a pessoa pegar, não, eu entendi a palavra de Deus. Quem entende a palavra de Deus é um sortudo, que ele pode aceitar Jesus e nunca vai ser uma pessoa que estará em sofrimento. Que descem ao Egito, desceram depois, sem perguntar a minha boca, não quiseram nem saber. Jeremias falou isso, vocês estão lá buscando aquela cana quebrada ali, não tem como ajudar vocês, mas eles foram. E Jeremias foi lá pessoalmente vê-los e falou com eles: vocês estão fazendo, voltando ao cativeiro que foram libertos, e eles não têm nada para dar para vocês. E não tiveram mesmo, e perderam as batalhas. Que desce o Egito sem perguntar a minha boca, para se fortificarem com a força de Faraó e para confiar na sombra do Egito. Aí Deus explica através de Isaías: porque a força de Faraó se vos tornará em vergonha, e a confiança na sombra do Egito em confusão. Não adianta nada, vocês estão fazendo a coisa errada. E, queridos, quando nós tomamos qualquer decisão, sem primeiro buscar na palavra. E como é que eu vou buscar se eu não sei o que vai acontecer amanhã? Por isso nós estamos sempre aqui pregando a palavra. E você vem para ouvir aquele conselho. E quando bater no seu coração, agarre. Você vai precisar dele. Mais dias ou menos dias, Deus lhe deu uma bênção para você não ser atacado pelo inimigo. Mas se você não fizer isso, o inimigo atacará e você perderá a batalha. E aí Deus não quer isso. Eles desceram ao Egito, que desce ao Egito, sem perguntar a minha boca. Pergunte primeiro: Deus, está certo isso? Quantos casais, famílias se dividiram? Porque o marido sentiu que num país qualquer, Estados Unidos, ou país da Europa, ou no Japão, a situação estava muito boa. Mulher fica com os filhos, manda o recurso. Não, mulher tem que estar do lado do marido. E foi, arranjou emprego, mandava os recursos, mas depois arranjou outra coisa também e se perderam. Deus não quer isso da gente, não. Amém? Cadê o pastor Jaime? Chama ele lá para mim que... Glória a Deus. Então, fica aqui, olha, porque a força de Faraó se vos tornará em vergonha, e a confiança na sombra do Egito em confusão. Aí pula comigo agora para o versículo 9. Porque povo rebelde é este, filhos mentirosos, filhos que não querem ouvir a lei do Senhor. Nós temos que ouvir essa lei. É essa lei que vai nos libertar em nome de Jesus. Amém?